Vamos falar sobre mais alguns livros intensos e perturbadores. Esse vídeo é uma continuação do outro que eu postei na outra semana sobre livros que ainda não foram traduzidos, mas ele também inclui o primeiro livro de terror nacional que eu já li. E eu queria muito ter gostado mais dele. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. E aí, pessoas, como que vocês estão? Espero que tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é André. Eu geralmente escrevo sobre música alternativa, eu faço playlist todo mês, eu dou recomendações toda semana sobre o que está acontecendo de coisa nova no mundo da música. Vai estar tudo na descrição, dá uma olhada por lá, já me segue e aproveita para se inscrever, deixar seu like e ativar a notificação para não perder mais nada do que eu vou trazer para vocês aqui. Esse vídeo é uma continuação do que eu comentei na outra semana sobre livros que ainda não foram traduzidos para português. Tudo o que eu disse ainda é válido, ou seja, vários desses livros se encaixam nos gêneros de terror extremo, splatterpunk e literatura transgressiva. Então, eles são pesados, eles são gráficos, eles são violentos, eles são perturbadores, eles são muitas coisas que você talvez gostaria que não tivesse lido. Então, vão atrás de procurar gatilhos sobre o que se trata, se eduquem um pouquinho antes de ir atrás de ler qualquer uma das coisas que eu estou comentando nesse vídeo. E sigam comigo só se vocês não se importam com esse tipo de conteúdo em literatura. O primeiro livro de hoje é o Mayfly, da C.J. Leede. Ele tem uma história meio que segue o que eu comentei sobre o livro Full Brutal no meu último vídeo, dá uma olhada lá se você não viu ainda. Mas ele também tem uma originalidade e um charme muito pessoal. Ele conta a história dessa moça que chama Mayfly. Ela é neta de uma artista e atriz super famosa no Hollywood clássico, dos anos 50, 60 e afins. E as duas têm uma relação muito íntima, muito profunda. Elas trazem algumas coisas meio sombrias, macabras, elas têm eu acho que elas têm um certo nível de psicopatia e elas se entendem igual ninguém mais na vida de nenhuma das duas. A avó e a neta, elas têm essa ligação que ninguém mais consegue entender. E a Maeve, ela é uma aspirante a atriz que trabalha atualmente na Disney. Isso é uma coisa que não é explicitamente dita com essas palavras, mas fica muito claro e muito subentendido e muito bem pontuado ao longo das coisas. Ela trabalha no parque de diversões da Disney fazendo a personagem da Elsa, né, no parque interagindo com as pessoas. A melhor amiga dela é a pessoa que faz a Anna. Então, né, elas são inseparáveis, elas estão juntas o tempo inteiro, tanto por conta do trabalho, né, de serem, né, duas personagens que são irmãs, como elas também como amigas, sendo confidentes uma da outra e inseparáveis. Tipo, elas estão sempre juntas. Só que, durante tudo isso, a gente vai percebendo o nível real de perversidade que a Maeve tem na sua vida, no seu dia a dia. Ela é uma pessoa complicada, ela é uma pessoa difícil, ela quer fazer coisas e já fez coisas que não são muito positivas e nem agradáveis. E ela tem essa relação de controle que é muito explícita. Tipo, ela quer que a vida dela continue como é hoje. Ela gosta muito de trabalhar na Disney, ela ama Los Angeles, ela ama onde ela está, ela não quer que nada mude. Só que quando as coisas começam a mudar, ela vai perdendo cada vez mais o controle e ela vai ficando... Alguém já leu Psicopata Americano? É quase a mesma coisa. Ela vai evoluindo no nível de violência e perversidade que é... Esse livro foi uma coisa que eu demorei um pouquinho para terminar de ler, mas não é porque ele é ruim. É porque muitas horas acontece de uma cena vai começando a se desenrolar e acontecer. E aí no que vai chegar no clímax, eles cortam e pulam para horas depois, ou dias depois. Então eu ficava um pouquinho frustrado com essa narrativa, pensando, a Maeve é uma personagem tão complexa, tem tanta coisa diferente que ela está pensando e fazendo, eu queria entender o que ela está fazendo de fato. Só que eles pulam e vão para a próxima cena.
Só que, na hora que começam, de fato, a descrever as coisas que a Maeve está fazendo quando ela perde o controle, que ela começa a torturar e matar pessoas de fato, essas descrições são tão intensas que eu dei graças a Deus que não era esse o livro inteiro. Teve algumas cenas que eu quase precisei ler, assim, olhando através dos dedos, sabe? Tipo, quando você tá naquela coisa do eu quero que acabe logo, mas eu quero ver o que vai acontecer depois, porque eu quero saber a história, mas eu não aguento mais isso aqui. Então, esse livro, ele chega nesse nível. Ele tem uma história relativamente simples, que vai se desenrolando de um jeito que você quase consegue prever enquanto você vai lendo, mas quando ele chega no seu ápice, no seu auge, no final, ele vai para lugares que você queria que ele não fosse. E a Maeve é uma personagem muito interessante, ela é muito única, não tem mais ninguém que seja igual ela é, então eu acho que esse livro foi uma boa lida. Ele valeu a experiência com certeza. O outro livro chama Shared by Two, do John Athan. Esse livro, ele talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis que eu já li na minha vida inteira. Ele conta a história de um autor que fez sua fama, construiu sua fanbase e né, se solidificou como um autor de terror extremo e splatterpunk. Só que ele decidiu mudar de gênero e começou a escrever outras coisas. Ele começou a fazer livros de fantasia, de romance e coisas que iam para um lado muito diferente de onde a carreira dele começou. E existe uma parcela dos fãs dele, em específico uma pessoa, que se sente traída por isso e começa a entrar em contato com ele e ameaçar ele para voltar a escrever terror extremo. Ele começa a mandar e-mails, ele manda correspondência para casa. Então essa história vai se desenrolando com isso. Tipo, esse autor, ele é casado, ele tem uma filha de, sei lá, 4 anos, e a relação entre o que está acontecendo com ele profissionalmente e a família vai ficando cada vez mais intensa e difícil. No final, ele vai para um lado que não surpreende, mas ainda assim é exatamente o que você imaginaria ver em um livro desses. Ele tem talvez as piores cenas de tortura que eu já li na minha vida. Tiveram vários momentos em que eu pensei se eu ia conseguir chegar até o final ou não. E a única coisa que me fez continuar era o fato de que a história e os personagens são tão bem construídos, é tudo tão bem intricado, é tudo tão complexo, que eu não ia conseguir abandonar no meio. Eu precisava saber onde isso ia chegar e qual ia ser o final dessa história. E ela não decepciona. Para quem imagina o que está acontecendo, ela vai exatamente para onde você imagina, mas não queria que ela fosse. E é isso mesmo. Esse livro, ele é difícil. Ele, para mim, é um comentário muito extremo da relação parasocial que muitas pessoas têm com artistas, celebridades, cantores ou qualquer pessoa que eles não conhecem na vida de fato no dia a dia. Então, é como se fosse um fã dizendo: eu te entendo tanto que a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. E é elevado à máxima potência que essa situação consegue ir. Ele foi interessante, ele foi um livro que, assim que eu terminei de ler, eu não diria que eu gostei tanto, mas conforme os dias foram passando, conforme eu fui pensando sobre ele mais e mais, eu fui percebendo que ele realmente foi uma das coisas mais interessantes e únicas que eu já li até hoje. Ele levanta questões que são muito pertinentes e ele, hora nenhuma, julga nada. Ele só fala, isso aqui é o que pode acontecer. É o que você quer que aconteça ou a gente vai mudar isso? Então, ele foi uma leitura muito interessante que eu recomendo. Assim, ele é violento, ele é extremamente violento, ele é difícil, mas se você tá ok com isso, eu recomendo esse livro, porque ele valeu a pena.
eu achei que ele foi uma coisa muito pertinente. Ele trouxe reflexões que valeram a pena. O próximo livro é também uma das coisas mais difíceis que eu já li na vida, mas que ao mesmo tempo chega uma hora que você não liga mais. É The Sluts, do Dennis Cooper. Esse é um livro bem inteligente e diferente de literalmente tudo que eu já tinha visto na vida, principalmente na estrutura. Ele conta a história de um garoto de programa que chama... Ele conta a história de um garoto de programa que chama Brad e as coisas que ele já se submeteu enquanto profissional do sexo. O livro é quase inteiro contado na forma de fóruns da internet, direcionados a pessoas que contratam garotos de programa e depois deixam as suas impressões sobre como foi esse encontro. Então, a anonimidade é uma coisa que tem um papel fundamental nessa história. As pessoas vão comentando sobre, tipo, já contratei o Brad, a gente fez isso aqui e foi assim. E aí outra pessoa fala, mas eu também já contratei ele e aconteceu isso depois e foi assim. E no meio dessa história toda, você vai percebendo que as coisas que vão sendo ditas vão ficando cada vez mais absurdas e surreais e violentas e não é exagero em nada. Tipo, é uma violência sexual, é uma degradação, são coisas difíceis. É difícil de verdade de ler esse livro. Oi, André da edição. Esqueci de comentar que cada uma dessas pessoas que deixa o seu relato sobre o Brad descreve ele de uma forma levemente diferente. Isso vai desde a possível idade que ele tem até a cor do olho, o tamanho do cabelo, se ele tem barba ou não. Então, né, cada pessoa começa a falar que ele é de um jeito diferente e surge também essa dúvida do: será que tá todo mundo falando da mesma pessoa em si? E aí chega uma hora que o Brad some. Ninguém nunca mais ouve falar sobre ele. E aí é quando começa, de fato, a história em si que ele vai acompanhando. Então, né, as pessoas vão tentando entender quem é o Brad, se ele é uma pessoa de verdade ou não, se ele existe, se as coisas que foram escritas sobre ele são reais ou não. E ele vai para muitos lugares. Ele é inteiro escrito dessa forma de fóruns e comentários na internet. Ele fala... Ele tem essa relação entre anonimidade e liberdade de expressão que fica meio tipo, tá, talvez isso aqui não seja real, mas ainda é ok você pensar sobre isso e escrever isso sobre alguém? Tipo, mesmo que isso aqui nunca tivesse acontecido de fato, mesmo que isso aqui não tenha acontecido de fato, você ainda pensou nisso? Ainda é uma coisa que te interessou a ponto de você ter esse pensamento, elaborar em palavras e publicar na internet. Tá tudo bem? E a resposta é não. Ninguém tá bem nesse livro. E ele, mesmo com essa formatação bizarra, ele surpreendentemente consegue trazer essa história de uma forma muito linear e coesa. É muito inteligente, é muito impressionante. O formato desse livro é uma coisa que não tem... Eu nunca li, pelo menos, nada que tivesse esse nível de... Eu, pelo menos, nunca li antes nada que tinha esse nível de pensamentos que a gente não quer pensar que alguém realmente teve, mas as pessoas tiveram e publicaram, e agora tem outros comentando sobre, e elevando isso ao pior ainda. As coisas que são ditas e descritas nesse livro são completamente traumatizantes. Não digam que eu não avisei. Ele tem um formato muito único, ele tem um formato muito interessante, ele tem o seu valor enquanto literatura transgressiva, mas eu queria muito poder não ter lido algumas coisas que eu li nesse livro. Sobre recomendação, é só isso que eu tenho para dizer. Se você achou interessante, procure, mas vá com cuidado, vá com muita calma e não se sinta obrigado a terminar. Se você começar e ele chegar no seu extremo, saiba que ele vai piorar ainda. Então, tá tudo bem parar no meio. Não tem problema nenhum você não terminar isso aqui.
E aí eu chego agora, finalmente, no primeiro livro de terror brasileiro que eu li, que é Jantar Secreto, do Rafael Montes. Antes de eu começar, eu já digo que eu não gostei desse livro. Ele tem coisas muito boas acontecendo, mas ele tem principalmente um ponto que, pra mim, desmorona tudo. Já chego lá. Jantar Secreto é um livro bastante famoso do terror brasileiro. Ele conta a história de 4 amigos que são de uma cidade no interior do Paraná e se mudaram para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. Fazer faculdade, trabalhar e, né... E a história começa com todos eles alguns anos depois dessa mudança. Então, cada um já está com a sua vida mais ou menos encaminhada, mas eles estão tendo problemas financeiros, por alguns motivos que eu não vou entrar aqui agora. O que importa é eles não conseguem pagar o aluguel, e um dos meninos que mora no apartamento, ele é formado em gastronomia, ele chama Hugo, e ele tem a ideia de fazer um jantar privado para arrecadar fundos para eles conseguirem, né, quitar as contas. E nessa, os outros meninos concordam com a ideia e encarregam papéis, né? Você vai lidar com o marketing, você vai lidar com a produção, você vai no mercado, você vai fazer isso, você vai falar na internet e tudo mais. E um deles resolve fazer de piada um anúncio de que nesse jantar seria servido carne humana. Claro que o site onde eles publicam isso tira do ar o post, mas as pessoas começam a mandar e-mails dizendo que ficaram interessadas nesse jantar. E aí eles começam a fazer isso e servir jantares onde é de fato servida carne humana. As pessoas que vão para esses jantares são elite, eles são políticos, advogados, artistas, juízes, atores e todas as pessoas que têm muito dinheiro e não sabem o que fazer com esse dinheiro. Então existe essa crítica ao capitalismo, ao elitismo, à diferença social e até que ponto isso chega. Ele tem uns comentários muito interessantes e muito pertinentes sobre impunidade, né? Você tem dinheiro, então você consegue fazer o que você quiser e nada vai acontecer com você por conta disso. Então eu reconheço que ele traz essas questões de uma forma que faz sentido. A narrativa ela vai evoluindo e tudo parece plausível. Até esse absurdo do servir carne humana, dentro do que está acontecendo, você até pensa, nossa, Então, ele tem essas questões, ele traz esse lado anticapitalista e ele lida com a maior parte deles muito bem. Mas, e agora que eu vou ser cancelado? Ele tem um problema que eu, pessoalmente, não consigo ignorar, que é a gordofobia. Esse livro é extremamente gordofóbico. E ele já começa com tendo um personagem que é descrito como obeso mórbido e o nome dele é Leitão. Isso é definitivamente uma escolha. Não tenho o que dizer. Alguém escolheu dar esse nome para esse personagem. E outro ponto que me incomoda e me atrapalha muito na apreciação do resto desse livro é o fato de que a cada 2 páginas a narrativa reitera o quanto o Leitão é gordo, o quanto ele é nojento, o quanto ele só come, o quanto ele não faz nada além de comer. Porque, né, gordo come. Gordo não pode ter outra personalidade. Gordo não pode fazer nada além de comer. Principalmente quando o Leitão começa a namorar. Também fazem questão de dizer muito claramente que como assim alguém ia querer namorar ele? Porque ele é gordo. Porque ele é nojento. Porque ele só faz isso, ele é gordo e é isso. Como se, né, uma pessoa gorda não tem direito a ter uma relação afetiva, amorosa, sexual, saudável. Tipo, não. É gordo. Quem queria ficar com gordo? Então, e esse livro martela isso com tanta frequência, ele faz tanta questão de deixar isso explicitamente claro, que me incomoda mais do que o canibalismo. Um livro que a mensagem básica por trás é sobre a desumanização do outro, sobre quem vale mais do que outro e tudo isso, faz o oposto com os seus próprios personagens. Esse livro tem esse ponto de que a história é muito interessante, ela realmente é muito bem construída e as coisas vão fazendo sentido e tudo mais, mas os personagens são meio vazios. Quem eles são na primeira página é quem eles são na última. Não existe muito desenvolvimento.
Isso também contribui para eu achar que esse livro não é tão bom quanto todo mundo parece estar dizendo e achando. Eu nunca li mais nada do Rafael Montes. Eu não sei se esses temas são coisas que ele faz com recorrência ou se foi só aqui por qualquer motivo. Ainda assim, tudo isso foi uma escolha. Adoraria ler alguma outra coisa dele, então deixa aqui também nos comentários qual outro livro dele que eu preciso ler, para ver se essa impressão que eu tenho sobre esse livro foi só nesse e não em tudo que ele faz. Porque eu não conheço. Nesse momento, eu nunca li mais nada, então eu não sei dizer. Eu só sei que esse eu não gostei muito. Para mim, o que não funciona pesa mais do que as coisas interessantes que ele faz. Então, eu não gostei desse livro. Para mim, eu não recomendo. E, por último, só para finalizar, eu não terminei ainda, mas eu estou atualmente lendo o livro Growing Dark, do Christopher Triana. Ele é um livro de contos, então são várias histórias diferentes, cada uma é individual, e tem um conto dele que eu preciso comentar. Ele me impactou tanto que eu quero falar sobre e vocês vão agora escutar. Ele chama Eaters, e é uma história de zumbi. Eu não gosto tanto, no geral, de zumbi, porque para mim é muito difícil aparecer uma história realmente original com o conceito zumbi. A maior parte delas seguem aquela mesma linha do Resident Evil, de um vírus foi liberado sem querer, as pessoas começaram a ser reanimadas depois da morte, ficam violentas, e tem que matar, e é isso. A gente já viu isso muitas vezes. Então, quando aparece uma história que usa o tema de zumbi de uma forma nova e criativa, eu acho bem interessante. E é exatamente o que esse conto faz. No universo da história, o vírus que transforma as pessoas em zumbis, ele é curável. Ele é como se fosse uma gripe. A não ser que você tenha um sistema imunológico comprometido e difícil e algum grupo de risco, você vai se infectar, vai dar, sei lá, 1, 2 semanas, e depois o vírus passa e você fica imune. Só que, durante esse tempo de infecção, você se comporta como um zumbi. Então, tem essa coisa do o que acontece depois que você se cura e percebe que você matou outras pessoas, você comeu outras pessoas, você fez coisas inimagináveis, e como que cada um lida com esse aspecto no pós-zumbi. É bastante interessante esse mundo que ele constrói, e a história segue um cara que ele trabalha pra polícia, pra tipo alguém que tá indo atrás das pessoas infectadas para descobrir se elas conseguem ser curadas ou não e conter o que tá acontecendo. Só que chega uma hora que ele se infecta e ele não conta pra ninguém. E aí, vocês imaginam o que acontece. Ele faz tudo o que você puder imaginar. É muito interessante o fato de que ele é contado em primeira pessoa sobre a perspectiva de alguém que está infectado e fazendo todas essas coisas que a gente associa com ser zumbi. No final, eu não vou comentar, porque eu não quero dar spoiler, porque é uma revelação que, se você nunca leu e não sabe o que está acontecendo, eu não quero tirar isso de você. Então, o final desse conto, ele muda toda a sua perspectiva do que você acabou de ler. Assim, literalmente tudo o que você leu muda de ângulo. E depois que eu terminei, eu fiquei pelo menos uns 10 minutos assim, olhando pro teto. Tipo, gente, o que foi isso aqui? Essa história é... Como assim? O que é isso? Eu gostaria muito que esse universo com esse tipo de zumbi fosse uma coisa mais expandida, porque é fascinante só essa construção de universo. Mas, ele é um conto, ele tem um começo, meio e fim muito definidos, e é o que é. E Christopher Triana, como sempre, não decepciona. Ele consegue. Ele vai lá e a hora que ele chega lá, ele muda e vai para outro lado. E esse conto foi excepcional. Com toda a certeza. Esses foram os outros livros de terror que eu li recentemente e quis trazer para vocês. Já conheci alguns deles? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários e vamos conversar sobre. Aproveita e não se esquece de
dar seu like, se inscrever, ativar a notificação para não perder mais nada do que eu falo para vocês aqui. Seja sobre música, seja sobre livros, seja sobre qualquer outra coisa. Meu nome é André, eu geralmente escrevo sobre música há mais de 10 anos. Eu tô aqui para falar com vocês sobre música, livros, talvez séries e filmes e o que mais a gente achar que vale a pena. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo.